Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, todos bem-vindos. Oi, oi. Oi, Gabriel, boa noite, tudo bem? Só um minutinho. E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindos. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo Adoro bom, esse, boa noite. adoro esse fundo verde. É, isso é uma aquarela que a minha tia pintou, linda. Lindo mesmo, lindo. Lindo, lindo, lindo espaço. Que Tudo bom, bem? obrigado. Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Ansiosíssima por essa live. Eu já botei o dedo aqui no lugar errado, já mudei, porque essa sou eu. Falando oi para as pessoas que estão chegando aqui. Então, boa noite a todos. Muita gente nova por aqui, muitas carinhas conhecidas. Fico feliz. É uma live para homens e mulheres, né? Apesar de ser um assunto bem feminino, a gente tem muito que aprender, né? Oh, Sobre sexualidade. Então é de verdade maravilhoso ter homens aqui também. sem dúvida, até porque tudo que envolve a sexualidade de um, indiretamente envolve a sexualidade do parceiro, né? Então, Verdade. é sempre bom todo mundo estar inteirado, né? Deixa eu chegar mais uma galera por aqui, a gente se apresenta, Uhum. te deixo a palavra para só aprender com você mais um pouquinho. Oh, que responsabilidade. Sim. Vou tirar de letra, moleza para você. Ah, eu espero poder contribuir com um pouquinho, pelo menos, né? Se saírem daqui com algum conhecimento novo, já é vantagem. Ah, não tenho dúvida disso. A gente, meninas, não fiquem acanhadas para perguntar, façam perguntas. O Dr. Roberto é de um conhecimento incrível, explica naturalmente tudo sobre esse universo feminino. Vai ser muito bom para a gente aprender um pouquinho mais com ele. Bem, eu vou me E com apresentar. você, e com Eu vou, você, que tem uma vasta experiência também, né? eu vou, obrigada. Eu vou me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. O meu nome é Vivian. Eu sou terapeuta tântrica, formada pelo Instituto Metamorfose. E a cada vez que eu me apresento aqui, eu percebo que eu estou diferente. Então, vou repassar aqui que trabalho com desenvolvimento e reeducação sexual baseada em expansão sensorial, em educar o nosso corpo a sentir. Tudo que a gente tem de deficiência nessa percepção, né, da sexualidade, do sexo em si, do sentir, pode ser trabalhado dentro da terapia tântrica. Então, mais do que uma sessão para se ter muito prazer, para se conhecer melhor também. Então, faço um convite aqui para as mulheres que ainda têm alguma resistência, né, de se enxergar, de se conhecer melhor. Oi, Rafa, que bom você aqui. Não relutem tanto para buscar uma ajuda, já que tá difícil fazer isso sozinha. A terapia pode sim servir como ferramenta de autoconhecimento. Esse é um dos fundamentos, assim, para mim, da terapia tântrica. Trazer esse conhecimento que a gente tem pouquíssimo a respeito do corpo, né? E do nosso Uhum. prazer. Te deixo, te deixo a palavra. Vou me apresentar Apresente-se. também. Bom, sou Roberto Madruga, sou ginecologista aqui no Rio de Janeiro há quase 20 anos e venho aí caminhando pela estrada da ginecologia e colhendo depoimentos e conhecendo experiências e estudando para tentar cada vez mais poder ajudar as mulheres e os casais a se conhecerem, a se entenderem, né? Eu
a minha formação, né, sou médico, com especialização em ginecologia e obstetrícia, e há um tempo atrás eu, pela demanda crescente das questões sexuais no consultório, e eu acho que pela por ser, na verdade, a pessoa com quem a mulher, né, o médico com quem a mulher vai encontrar e está associada à parte de sexualidade, as perguntas, as demandas todas em relação à sexualidade me fizeram querer estudar mais, né, sobre isso para poder conversar com uma base um pouco maior de conhecimento. E aí eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento na USP, lá pelo Instituto de Psiquiatria, e realmente eu achei que aquilo abriu muito a minha visão e me trouxe muito material para estudo, né? E graças a Deus eu tenho um número bem bacana de pacientes que se abrem comigo e podem me trazer cada vez mais histórias, experiências e vivências que acrescentam muito na minha bagagem, vamos dizer assim, né? No meu HD, para eu poder, porque por mais que todo mundo ache que isso só acontece consigo, nada, isso acontece com todo mundo e toda hora chega alguém com uma queixa que outra pessoa já falou, então aumentar esse repertório de histórias para mim é maravilhoso. Primeiro que eu adoro relacionamento humano, então a paciente senta no meu consultório, a gente bate altos papos. Quem é minha paciente que está aí pode confirmar. E além disso, né, eu sempre posso, a partir também, além, obviamente, do conhecimento técnico em relação à ginecologia e à sexualidade, né, eu posso, a partir também das experiências das outras, né, trazer algum tipo de conforto para as pacientes novatas que chegam com determinadas questões. Né? Então é isso. Então, ginecologista obstetra que andou estudando um pouquinho mais de sexualidade e espero realmente poder ajudar vocês com algum conhecimento mais específico. Bem, eu levantei algumas perguntas hoje mais cedo e foi grande assim o número de pessoas que ainda tem uma necessidade de informações anatômicas em relação ao nosso corpo. Uhum. Quer falar um pouquinho a respeito disso? Bem, eu trouxe uma vulva de silicone. Se você quiser, eu direciono aqui, você apresenta? Boa, pode ser, pode ser. Porque assim, a gente tem muitas pessoas ainda hoje não sabem a diferença entre vulva e vagina. Isso é importantíssimo, né? Tem homens e mulheres, né? Exato, isso que eu ia falar. É extremamente importante o autoconhecimento e eu vejo que, como a nossa live tem um dos temas tabu, né? Um dos tópicos são os tabus, existe um grandíssimo tabu em se conhecer e eu acho que é obrigatório a mulher ter a curiosidade de olhar lá no espelhinho e se examinar e entender como é que é a anatomia própria e entender como é que as coisas funcionam. E para os homens também, na verdade, né? Para os homens também, para ele saber ali onde ele vai onde é a diversão. Lidar, onde ele vai lidar, né? Também, né? Então, a diferença básica é vulva e vagina. Vulva é a parte externa, né? É o que a gente olha e chama lá. É a perereca, é a pepeca, é a periquita, o nome que você quiser dar. E vagina é o canal, na verdade, o que começa ali na vulva, né? Aqui por fora, exatamente. E vai até lá no fundo, onde está o seu útero, né? O colo do útero. Então, vagina é o canal, vulva é a parte externa. Na vulva, a gente pode olhar aí por esse protótipo que a Vivian está mostrando. Você tem os grandes lábios, mostra para eles aí, Vivian. Isso. E aí você tem na face interna dos grandes lábios os pequenos lábios, né? E aí no altinho lá dos pequenos lábios vai ter o capuz do clitóris e o clitóris, se você levantar esse capuzinho, essa capinha que tem aí, né? E aí, essa é a visão externa de uma vulva que está fechada, teoricamente. Aí, se você abre um pouquinho ali os pequenos lábios, você vai encontrar a uretra, que é o lugar por onde sai o xixi, né? E a vagina, que é aquela que a gente, como falou antes, que vai até lá o colo do útero. E lá no fundo, que ninguém vai enxergar, é onde está o colo do útero.
tá? Abaixo dos pequenos lábios vai ter a fúrcula vaginal, que é o ângulozinho aí embaixo, que vai se unindo ao períneo até chegar lá no ânus. Tá? Esse trajeto é um trajeto relativamente curto, tem cerca de 4, 5 centímetros, e é isso o motivo de tantos cuidados que a mulher deve ter em relação à saúde urinária e tal, porque é um espaço muito curtinho, é um percurso muito curto para as bactérias do trato intestinal chegarem ali na vagina. Né? Como a mulher a vagina é uma cavidade aberta, então é muito fácil penetrar qualquer tipo de micróbio adverso, né? Então, acho que ali na entradinha da vagina também, e isso não é visível, tá? Mas exatamente aí, da parte de baixo, de cada lado, tem um buraquinho que muita gente não consegue enxergar. O ginecologista tira de letra, mas às vezes nem com espelhinho vocês vão conseguir enxergar, que são os orifícios das glândulas de Bartholin, são as principais glândulas lubrificadoras da vagina. Mais acima ainda vai ter as glândulas de Skin, que também esse é mais difícil ainda de enxergar, e ao longo ali dessa região tem algumas outras glândulas também que são capazes de lubrificar, mas as duas principais, vamos dizer assim, são as glândulas de Bartholin e as glândulas de Skin, que são responsáveis aí também por algumas complicações em alguns casos. Apresentados? Essa é a vulva e a vagina, gente. Essa é a genitália feminina. E é legal falar que, assim, embora tenhamos dentro do nosso ciclo momentos diferentes, é possível ter uma boa lubrificação durante todo o ciclo, né? Uhum. Com bom estímulo. Sim. E aí eu já vou ter que entrar no assunto de dor no sexo. Muitas mulheres chegam a mim identificando que sentem dor dentro da relação. Uhum. Óbvio que dentro do consultório, dentro de uma sala de atendimento tântrico, não há penetração vaginal que simulasse essa mesma atividade sexual, mas percebe-se que falta mesmo conhecimento e o estímulo do corpo adequado para entender o momento certo do coito, né? Da penetração. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, talvez, entre dor, entre dor no sexo e ausência mesmo de estímulo. Certo. Se a gente for falar sobre dispareunia, até conversei com você ainda há pouco pelo telefone, falei, cara, dispareunia vai ser tipo assim uma live de um dia inteiro, né? Porque tem uma série de causas possíveis para dispareunia. Dispareunia, traduzindo, é a dor na relação sexual. Tá? Essa dor ela tem que ser localizada, ela tem que ser relacionada ao tempo que se sente, ao momento que se sente essa dor. Tá? Se ela é uma dispareunia de introito, quer dizer, na entrada da vagina, se ela é uma dispareunia profunda, se é a dor na relação lá quando o pênis bate no fundo da vagina, lá no colo do útero, isso tudo vai fazer uma diferenciação. Uma das causas de dispareunia é a falta de lubrificação. Né? Pode estar associado a doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje em dia a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, a outras infecções que não são sexualmente transmissíveis, como a candidíase, por exemplo, né? Uma infecção fúngica da vagina, a vagina já tem a cândida, né? Mas uma proliferação de cândida pode trazer, pode levar a candidíase e com isso levar a dispareunia. Algumas outras doenças um pouquinho mais específicas, atrofia vaginal, quer dizer, a paciente sem hormônios, vamos dizer assim, em quantidade suficiente para promover um trofismo, uma espessura vaginal adequada, geralmente isso acontece na menopausa, pode causar também a dispareunia, mas principalmente aqui para o nosso foco é a falta de lubrificação. E a falta de lubrificação, salvo algumas situações, também geralmente orgânicas, por doenças e etc., a falta de lubrificação é por falta de excitação. Né? Existem algumas situações, como por exemplo, pacientes que têm bartolinite de repetição e acabam fazendo cirurgia de retirada das glândulas de Bartholin, elas podem ter uma diminuição da lubrificação. Mas lembrando que eu falei que tem algumas glândulas que são responsáveis pela lubrificação, então a gente tira a glândula de Bartholin,
mas ainda tem a glândula de Skinner, ainda tem diversas outras glândulas que vão fazer. Mas realmente a de Bartolini é a mais importante. Então, por isso, pode haver uma redução da lubrificação. Tirando essas causas específicas, né, porque também quantas mulheres tiram as duas glândulas? É uma coisa que não é tão comum. É a falta de excitação. A falta de excitação sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Seja consigo, ou seja com o parceiro, ou mais provavelmente com a relação. As mulheres têm uma tendência péssima, né, cultural, de se culparem por isso, né? Elas tem alguém que comentou aqui que o Roacutan também pode afetar. Sim, sem dúvida. O Roacutan é uma bombinha que acaba com a lubrificação de tudo, na verdade, do olho, da boca, de tudo, da vagina, inclusive. Anticoncepcional também causa diminuição de lubrificação, antidepressivo pode causar diminuição de lubrificação, mas isso não só pela diminuição da lubrificação por uma ação do anticoncepcional ali nas glândulas. Na verdade, o anticoncepcional, o antidepressivo, eles diminuem os neurotransmissores que seriam capazes de aumentar o desejo sexual. Se eles atrapalham o desejo sexual, eles automaticamente podem atrapalhar a excitação, né? E se atrapalham a excitação, vão alterar na lubrificação. E a lubrificação é fundamental para que você tenha uma relação prazerosa, uma penetração prazerosa. É muito importante também, né, dissociar, eu até já cheguei a comentar isso em uma outra live minha, dissociar a relação sexual do coito propriamente dito, né? Porque se você foca exclusivamente na penetração, às vezes você vai com muita sede ao pote, só que o pote não está cheio ainda, né? Então, na verdade, peraí, é sexo, não, meu marido gosta assim, então eu vou passar lá um KY, eu vou passar algum outro lubrificante e vamos embora. Só que você tem um gatilho ali, né? O ciclo de resposta sexual da mulher não é tão simples quanto do homem. Então, muito provavelmente não houve o desenvolvimento dessa fase excitatória, né? E aí por isso ela não lubrificou. Por mais que você coloque um lubrificante, você vai ter a penetração, você vai conseguir ter a penetração, só que esse lubrificante, todo mundo sabe que em algum determinado momento ele vai ficar mais espesso e você vai precisar de mais lubrificante. Nisso você pode acabar sentindo dor. Então, acho que mais importante do que focar na penetração e focar no quanto você está lubrificando, é você focar no estímulo sensorial no seu corpo, seja vaginal, vulvar, ou seja em qualquer outra região do seu corpo, de maneira que você se excite e aí você lubrifique sozinha, né? Falta muito conhecimento desse ciclo de resposta, né? Exato. Isso é algo que eu gosto muito de trabalhar com mulheres durante a sessão, de fazê-las observar essa mudança que acontece no corpo. E desde o mais sutil, da alteração do batimento cardíaco, alteração da respiração, da percepção mais aguçada de lábios, porque os lábios mudam, a gente precisa de mais captação de sangue naquela região. Isso, a tumescência do clitóris, né? O inchaço da vagina e da vulva, né? Os pelos que podem eriçar, os mamilos que ficam eriçados também, né? A resposta sexual, ela tá no corpo todo, né? Sim, e aí falta esse conhecimento e essa observação, tanto de homens quanto de mulheres, né? Exatamente. É muito comum as mulheres chegarem também com essa dúvida, eu não sei. E aí eu tô sempre mesmo à mercê do parceiro que tá com pressa e o ciclo dele é totalmente diferente, a ereção dele é instantânea em muitos casos, e aí você, inclusive, se machuca, né? E não tem a resposta do prazer tão boa quanto poderia ter, se tivesse aguardado o momento correto, né? A gente tem que lembrar sobre o óleo de coco para esse processo. Óleo de coco é ótimo, pode sim, mas aí o óleo de coco, assim como os outros sintéticos, vamos dizer assim, ele funciona como um lubrificante externo. A gente está tentando, e ele é ótimo, é maravilhoso, é hipoalergênico, é antifúngico, ele tem milhões de qualidades, super recomendo. Acontece que o que a gente está tentando valorizar aqui é a possibilidade de você produzir a própria lubrificação, né? Esperando o momento certo para a penetração, né?
primeiro, perceber o quanto você está excitada para que essa penetração aconteça. De repente, se você não estiver excitada o suficiente, é trabalhar mais os preliminares para que você fique, entendeu? Porque a menos que você tenha um problema orgânico, né, e são pouquíssimos os pacientes que têm um problema orgânico que impeça a lubrificação, é falta de desejo, é falta de excitação. Né? Ah, mas eu amo meu marido. Sim, mas e aí? Como é que está ali aquela dinâmica? Como é que está a dinâmica sexual para que você tenha essa lubrificação, essa excitação? Né? O sexo ele pode ser extremamente burocrático. Então a gente tem que tentar. É uma luta diária, gente. Quem fica casado muito tempo sabe que é uma luta diária, né? É um real por dia. E a gente já elimina uma outra questão com essa compreensão do ciclo de resposta, que é compreender um pouco mais o orgasmo. Porque eu nem estou lubrificada, eu já houve uma penetração e eu quero um orgasmo instantâneo. Não é assim. Não vai acontecer. Exatamente. Entender, né, que o corpo precisa dessa carga da excitação para que esse orgasmo venha com mais facilidade e muito mais vezes, né? Exatamente. Tem algumas mulheres que, inclusive, têm a capacidade de serem refratárias ao orgasmo. Quer dizer, elas podem ter múltiplos... Né? O período... Falei errado, elas não são refratárias. O período refratário delas é muito curto. O que é o período refratário? É o espaço entre um orgasmo e outro. Né? Isso falando de homem, com 17 anos, com 16 anos, o garoto ele ejacula, 10 minutos depois ele está pronto. Aí o cara com 40 precisa de 1h30. O cara com 80 precisa de uma semana. Sei lá, estou chutando, né? Não sei porque eu não sou urologista. Mas na mulher, tem algumas mulheres que têm esse período refratário entre orgasmos muito, muito curto. Então, elas conseguem desenvolver um orgasmo atrás do outro. Mas para chegar no primeiro, não é tão imediato. Sim. Né? Tem que haver esse estímulo. Né? Eu falei mais cedo um pouquinho aqui sobre o ciclo, né, de resposta sexual. O ciclo de resposta sexual masculino é desejo, excitação, orgasmo, resolução. Simples. Né? Alguém de 17 anos na live? A Clarissa está precisando de alguém de 17. E o ciclo de resposta sexual da mulher, não, você tem... Primeiro que não é uma linha, né? Não é uma linha que você vai desejo, excitação, orgasmo, resolução. O ciclo de resposta da mulher, ele é um círculo e você pode entrar por qualquer lugar. Então, você pode perfeitamente começar de uma neutralidade sexual, que na maioria das vezes é o que acontece nos casais que estão há muito tempo e etc. Quando não tem novidade, quando você não está lá sozinha, pensou em alguma coisa e ficou excitada, você parte de uma neutralidade sexual. Só que a mulher, mesmo que ela não tenha esse desejo espontâneo, né, o desejo sexual espontâneo, ela é extremamente responsiva. Então, a ação de um parceiro, de uma parceira que vem aí, estimule ela de alguma forma, alguma estratégia de sedução, vai falar alguma coisa, vai botar uma música, vai tomar um vinho, vai fazer uma massagem, seja ela vai tomar um banho junto, vai surpreender de alguma forma, aquilo ali normalmente estimula, tira a mulher desse ponto de neutralidade e leva para a excitação. Só que aí um lugar de cada vai estimulando o outro. Então, o desejo vai levar à excitação, que vai levar ao orgasmo, que vai levar à excitação, que vai levar ao desejo, que vai levar à neutralidade, de repente. Aí, no meio da relação, ela lembra que tem que pintar o teto, e aí, no final das contas, o cara fala mais alguma coisa, e por aí vai. Então, o ciclo de resposta sexual da mulher é complexo e não é linear, entendeu? Uma coisa puxa a outra. E eu acho que isso é muito interessante saber, porque muitas pacientes, elas se culpam de não ter o desejo sexual espontâneo. Aí elas falam, eu estou aqui casada, eu estou com meus, 52 anos, eu estou casada com meu marido há 25 e eu amo meu marido, eu tenho desejo por ele, só que eu não tenho mais vontade de fazer nada. Né? Então, eu não tenho vontade de fazer nada, porque eu fico muito cansada, porque eu cuido disso, porque eu cuido daquilo, eu trabalho fora, cuido de cá, e aí não tenho vontade de procurar ele. Ele até reclama.
Tá Cara, no mas mesmo ciclo, inclusive. exatamente, você não tem um problema. De um modo geral, a gente faz os exames das pacientes e não tem problema nenhum, não tem problema hormonal nenhum, não tem nada. A verdade é uma questão mesmo que ela está ali na neutralidade sexual e precisa de alguma coisa para puxar, né? Ela já conhece aquele Casais. cara há 25 anos, Sim, entendeu? Não tem casais. novidade nenhuma ali. Terapia tântrica ajuda. Massagem tântrica para o casal ajuda. Aprender a aplicar um no outro. O sexo tântrico ele é riquíssimo no seu repertório. E assim, não são posições do Kama Sutra para você inovar, não. Algo que vai doer sua lombar, não vai te deixar sair da cama no dia seguinte. São elementos simples. É valorizar pequenas coisas. É cheiro, é toque, é gosto. Uhum. Isso é a base do sexo tântrico. Então não precisa de um É. repertório sexual mirabolante, porque ninguém consegue fazer isso ao longo de 20 anos, Uhum. né? Mas é muito possível ter prazer com sutileza, com tempo, principalmente, com toque perceptivo. Não tem nada mais delicioso do que brincar com o prazer do outro, estimular e ver a resposta do outro acontecendo. Então, acaba a preguiça e sai um pouquinho dessa neutralidade em que a gente vive. Uhum. Ambos, né? O homem ele Sim. é muito mais bombardeado, mas a gente nem tanto, né? O homem é muito mais sexual, eu acho, com essas Uhum. tudo vira uma resposta para o homem, mas a gente também consegue ter esse desenvolvimento, gerar esse desenvolvimento entre o casal. Não precisa de nada muito mirabolante, são elementos realmente muito, muito simples. A gente tá Demonstra falando... a intenção de sedução, se for percebida pelo parceiro, ela só por isso já pode ser capaz de estimular, né, a Uhum. excitação, né? Sim, Só de você sim, você perceber que a pessoa está demonstrando e ó, tá, é a dança do acasalamento, né? sim, Na verdade. sim. Tão simples, nada muito técnico. Eu vou aproveitar com essas informações desse desconhecimento do orgasmo, Uhum. continuando com isso, de descrever um pouquinho quais as sensações que o nosso corpo tem no orgasmo, porque muitas de nós esperam ver unicórnios ou um arco-íris no final do túnel. É. Bom, isso aí, obviamente, eu só tenho por estudo e relatos, né? O orgasmo feminino só pode ser sentido por mulheres. Mas, basicamente, a mulher vai entrando num nível de excitação tamanho que ela chega num nível que ela começa a apresentar contrações da vagina, que são involuntárias, né? A vagina se prolonga e você pode fazer, inclusive, contrações uterinas. Todo o assoalho pélvico se contrai. Pode haver uma descarga de energia muito grande, então você pode ter manifestação no corpo inteiro, eriçamento de pelos, e seguido de um relaxamento muito grande, né, de um modo geral. Obviamente que o orgasmo é uma coisa individual, mas a descrição seria essa. É uma sensação de prazer absoluta, né, com contrações vaginais, que pode inclusive gerar ejaculação, né, que é um tema que eu acho interessante a gente falar, ou não. E, e eu acho que eu Espasmos, falei, né? Espasmos, espasmos nas exato. coxas, no abdômen, seio. Eu vejo também muita contração até o seio feminino, além do eriçamento dos pelos, além dos Uhum. arrepios, pequenas torções no dedo do pé. No É pé, muito olha, comum essa eu não no pé sabia. as mulheres torcerem o pé como se fosse uma cãibra. Hum. Muito comum nos atendimentos tântricos essa resposta do corpo. Uhum. Mas ainda há uma cobrança pelo unicórnio Mas o e pelo. unicórnio é isso, gente. Não tem. Gente, A questão é que as porque a pessoas gente vê fantasiam tudo. uma coisa além. Né? Não, e a gente vê tudo muito surreal, né? E a gente às vezes não compreende que é possível ter pequenos orgasmos, médios orgasmos, longos orgasmos. E o Uhum. que vai definir, pelo menos dentro da minha experiência com atendimento tântrico, o que define isso é o desenvolvimento que ela se permite ter.
o relaxamento, a entrega, a vulnerabilidade que ela se permite ter no sexo ou dentro de uma sessão, que permite ela ter confiança nesse processo do corpo e expandir. A gente costuma visualizar essa construção como se viesse da coxa subindo até o pescoço, é de bater o queixo, é um colapso. Mas os espasmos musculares não são exclusivos da vulva e da vagina, eles são pelo corpo todo. O corpo inteiro é multiorgástico. Então, precisamos desmistificar essa questão de que eu tive um orgasmo vaginal ou um clitoriano. O orgasmo é um evento no cérebro, né? É um colapso que reverbera no corpo, desde que ele seja estimulado. E aí eu quero um orgasmo no mamilo, mas eu não estimulo o mamilo, não vai acontecer, né? Parar para estimular o corpo inteiro e sair do foco só do genital. Isso é o que a gente mais trabalha dentro das sessões terapêuticas e são incríveis para mulheres que conseguem se entregar dentro desse processo. Precisa realmente dispensar um pouco de tempo para se perceber durante o processo, coisa que é mais complexa no sexo, porque há interação. Né? Nas sessões terapêuticas, isso é excelente para desenvolvimento. Eu acho importantíssimo se conhecer e conhecer as zonas que vão te trazer mais prazer. Né? O ser humano é capaz de sentir prazer no corpo inteiro. Né? E eu acho que a terapia tântrica, eu já pude vivenciar isso, ela te ensina coisas incríveis sobre você mesmo, né? Como que você consegue... É um mergulho. E aí você descobre que você vai se excitar com um toque num lugar que você nunca imaginou, entendeu? Na vida. E é muito interessante isso. Mas também não pode haver a cobrança de você pensar, então eu vou fazer a terapia tântrica e aí a pessoa vai ficar fazendo, o terapeuta ou a terapeuta vai fazer um estímulo, vai fazer uma massagem no meu braço ou no meu mamilo, vamos usar o mamilo que é uma coisa mais comum, né? E aí ela vai fazer um estímulo no mamilo e eu vou ter um orgasmo por conta do estímulo do mamilo. Sim, se você tiver, isso é maravilhoso, você acaba de descobrir uma fonte de prazer inesgotável que está aí no seu corpo, é teu, ninguém te tira, você pode ter a ajuda de alguém ou você pode fazer isso sozinho e é tudo maravilhoso. Entretanto, você pode ser uma pessoa que não tem essa resposta com o estímulo no mamilo, você vai ter com estímulo na axila, você vai ter com estímulo no pé, você vai ter com estímulo nas nádegas, você vai ter com estímulo em qualquer outra região, nas mãos, entendeu? Então, assim, não pode também haver o tipo de cobrança que eu vou ficar lá no mamilo até eu conseguir, até eu conseguir, até eu conseguir. Não, entenda, conheça o seu corpo, entenda onde que são os seus pontos, sem julgamento, só sentindo prazer, né? O corpo é seu, né? Tem objetivo, é o que a gente costuma tratar. Se joga na experiência, e aí para sentir tudo isso, você não precisa de uma terapia tântrica. É o autoconhecimento, é a busca pelo mergulho no próprio corpo, de tentar compreendê-lo. A terapia tântrica é para pessoas individuais, homens e mulheres de todas as idades, e para casais também. Qual é a dinâmica para o casal? Né? Quando você está dentro de uma sala de atendimento e você é tratado exclusivamente, a gente vai levar aquele corpo ao limite, descobrindo todos os cantinhos que sentem nesse corpo. E numa primeira sessão, alguns lugares vão reagir mais que outros. Leva isso para o teu relacionamento e faz isso com a tua parceria em casa. Explora esse corpo. Só isso que a gente faz. Explorar e observar a reação do corpo, a construção do corpo. E é um desenvolvimento. Hoje um ponto sente menos, amanhã sente mais e aí vai expandindo. Por isso que a gente diz esse multi-orgasmo, que é possível para todo mundo, para homens e mulheres. A terapia tântrica para casal pode ser utilizado também para que os dois recebam essa mesma massagem numa única sala. A Clarissa aqui está perguntando. Mas o que a gente enfatiza é que vocês aprendam um com o outro. E aí é válido um curso para o casal se desenvolver, para vocês levarem isso para o relacionamento. Entende? A gente, dentro das sessões, trata os bloqueios e as travas sensoriais individualmente.
né? De modo terapêutico. Como eu posso te ajudar a sentir mais? Né? O que eu vou fazer nesse corpo como estímulo para que você compreenda melhor o teu prazer e entenda a tua resposta corporal. Uhum. Mas é para você levar isso para a vida. Não é para se manter com esse prazer somente numa sessão. É para trazer isso para o relacionamento. E quando casais mergulham nesse perfil de experiência para curso, para identificar a resposta no corpo da mulher, muitos homens nunca nem viram resposta desse ciclo atentamente. A gente está muito intuitivo, né? Nunca está atento a essas respostas. E é formidável para o casal. Porque Você vira uma sabe o que que eu brincadeira acho? longa. Você sabe o que eu acho? Assim, eu acho maravilhoso o casal que vai se conhecer e vai se descobrir juntos, né? Ou a mulher que vai se masturbar em casa sozinha, ou até com um parceiro e vai se descobrindo. A grande vantagem, assim, que eu acho da terapia tântrica é justamente eu acho que é tipo assim, você vai uma pedrinha, tira uma pedrinha, quando você está sozinho em casa, você vai uma pedrinha, aí coloca outra pedrinha, aí você vai numa terapia tântrica, é uma avalanche, entendeu? De uma É, vez, na verdade, você consegue, até que você descubra que de repente você vai responder bem a uma determinada coisa, você vai descobrir uma zona erógena, você vai descobrir um prazer, uma sensação diferente sozinho, talvez cara, você vai ralar muito, que de repente com um profissional, né, que estuda isso, que vivencia isso, ele vai te certo? dar vai ser uma catarse, né? É Sim. muito impressionante. É lindo quando a pessoa se propõe a se colocar nesse estado vulnerável de ser conduzido. Uhum, Todos nós somos, muitas vezes, no sexo, muito dominantes, né? uhum, E quando essa pessoa é bastante dominante, elas têm uma resistência que não é desbloqueada, destravada numa primeira sessão. E aí alguém perguntou aqui o número de sessões. Depende muito de como você chega nessa sessão. Qual é o seu nível de engajamento consigo mesmo e de entrega no processo? Né? É feita uma anamnese, sim. Eu tenho dificuldade de atingir o orgasmo. Eu tenho a sensação de que eu sempre chego lá, mas nunca consigo. Vamos uhum. entender o que é esse chegar lá. Porque às vezes eu tive 55 orgasmos e achei que não tive É, nenhum. Né? Então tem essa construção também de conseguir compreender o corpo. é você entender o que é o seu unicórnio, né? Sim, Não deixar sim, aquela coisa sempre, né? É a história do burrinho que está com a cenourinha pendurada na sim, frente e você está sempre, não, de repente você já até comeu a cenoura e você não sabe, né? Mas você está sempre sim. olhando para alguma coisa, é a ideia de que você não é capaz de ter um orgasmo. Na Sim, verdade, perceba-se para ver se você já não está tendo, né? Porque aí é você verdade. alcança e você acha que tem uma coisa a mais. Alcança e acha que não, é um pouquinho além. Sempre é um pouquinho além. Por que é sempre um pouquinho além? Por que você não conseguiu? Será que você não conseguiu mesmo? Acho que A vale, gente, vale apenas se conhecer, né? Sempre. a gente cria também em casa, no estímulo que eu mesmo faço em mim, um nível, né? Eu vou até ali, até o que eu já conheço e quase Uhum, nunca me proponho ir além. E a gente se masturba com muita pressa, homens e mulheres. Eu sei onde é o ponto mágico, eu vou uhum, direto nele, eu me livro disso. O terapeuta, a gente fecha a porta, não dá para uhum, correr. As sessões são de 1h30, 2 horas. Então, o estímulo vai ser para você conhecer algo diferente do que você está habituado, sozinho, dentro do seu toque, do seu desenvolvimento, da masturbação, uhum, e diferente do sexo, porque não é uma atividade sexual onde você tem uma troca com esse terapeuta. Você está integralmente recebendo esse estímulo de maneira que você descubra até onde você chega, sem a uhum. sua interrupção. Então é muito comum as mulheres falarem assim: eu gozo uma vez e não consigo mais, eu sou igual ao homem. Falta, às vezes, só um insistir mais no desenvolvimento dessa sustentação da plataforma orgástica. Às É, vezes a gente o interesse também, né? sim, também, porque já tive um prazerzinho e ok, tá bom. Dentro da terapia, a gente impulsiona mais isso. A Uhum, gente enfatiza mais, sempre de olho na resistência daquela mulher,
sempre falando um pouco a respeito. Uhum. Com os homens, a gente faz uma construção para um tempo melhorado na ejaculação, então não é incomum homens com uma ejaculação muito rápida conseguirem se desenvolver para ter um controle ejaculatório maior. Uhum. E é uma sessão sem erotismo, sem sensualidade, uma música suave, calma, um ambiente bastante acolhedor. O terapeuta fica vestido, pessoas, então não tem De luva, nenhuma de de luva. luvas, materiais descartáveis, então assim, não tem nenhum erotismo que vá Sim. alimentar o que a pornografia me gera, o Não que o tem, próprio não tem sexo, troca sexual, não tem nem troca recepção. não. Nenhuma. Alguém falando aqui da associação sobre orgasmos e ejaculação. São eventos distintos, né? Distintos. Eles podem ser simultâneos, mas eles são duas coisas distintas. Tá? O orgasmo pode ser seco e o orgasmo pode conter a ejaculação. Né? Nas mulheres é menos comum a ejaculação, no homem é simultâneo, não tem jeito. Né? Mas na mulher, tem mulheres que apresentam a liberação, né, o squirting, né, que é a liberação de um líquido, né, durante o orgasmo, que pode acontecer também fora do orgasmo, e, e tem mulheres que não apresentam. Geralmente é muito associado, né, à excitação, a uma grande excitação, mas que também não haver essa expulsão de líquido, né, não significa que tenha tido menos excitação. Isso é uma característica pessoal. Né? Normalmente, essas mulheres que têm essa característica de ejaculação, né, são mulheres que costumam ter orgasmos mais sequenciais. Né? São aquelas mulheres que chegam num nível de prazer que esse período refratário, como eu falei no início, é muito pequeno. Então, se você continuar estimulando, vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, o quanto ela conseguir. Né? E Mas, é incrível como expande, né? Uma primeira percepção do corpo. Na própria masturbação em casa, uhum, né? No toque, você percebe de uma maneira, numa segunda estimulação, o teu corpo já sente de outro, e essa uhum, expansão não para, não acaba. Né? Então, vale muito a exatamente. pena você investir tempo, né? Para se conhecer melhor. Quero Sim. falar, aproveitar esse gancho da masturbação, porque a gente falou um pouquinho hoje em algumas perguntas, da quantidade de tabu ainda envolvendo a masturbação, quando se trata do universo feminino, de quebrar um pouquinho esse medo e essa vergonha, né, de se tocar e usar esse estímulo até com a parceria, né? Vale a pena. Sem Se você dúvida. não consegue ou não se sente estimulada o suficiente sozinha, trazer o parceiro para esse contexto também ajuda você ativar esse desejo e observar essa resposta no corpo, né? Exato. Eu acho que tem a questão cultural muito forte da menina, que desde pequena, quando ela vai mexer lá na pepequinha dela, e o pessoal, não, tira a mão daí, isso é feio, tal, que pode inclusive trazer diversos traumas em relação a isso, e isso fica Sim. incutido de alguma forma na cabeça dela. E quando ela está mais velha, quando ela já é uma mulher adulta, independente, etc., eu acho que sempre fica essa associação de masturbação, culpa. Né? Eu não posso ter prazer sozinha, o sexo é para ter com outro. Né? E o que é uma grandíssima bobagem. Eu acho que é um instrumento de autoconhecimento maravilhoso. Né? E até porque quando você está se masturbando, você está com quem você quiser, você está pensando no que você quiser, então assim, o mundo é seu, né? O céu é o limite. Então, assim, é uma maneira assim de você aprender e inclusive de você ver até onde você vai sozinha para você cada vez mais querer extrapolar esses limites de prazer que você tem, né? Eu acho que para você ter uma entrega para outra pessoa, né? E às vezes até num primeiro momento acabou de conhecer, não tem uma afinidade ainda muito grande. Talvez se você se conhecer muito bem, você vai saber até guiar o teu parceiro de maneira que ele vai te trazer o máximo prazer, né? Sim, verdade. Então é muito interessante. O tabu eu acho uma grandíssima bobagem cultural, religiosa, né? É realmente assim uma coisa que aos pouquinhos, bem aos pouquinhos,
a gente vai tentando na sociedade, com a mídia, com o Instagram, com tudo, falando sobre esse assunto, vai conseguindo desbloquear isso. Talvez até as pessoas mais velhas, que já cresceram com essa coisa, talvez não consigam tanto, né, ou com tanta facilidade, mas eu fiquei tão feliz que semana que deve ter umas 2, 3 semanas atrás, eu estava conversando com uma paciente e ela falou, não, eu andei vendo umas lives falando sobre sexualidade, aí eu vi você falando, Ai, aí que eu vi maravilha. também, e aí, nossa, eu parei para me olhar, eu peguei o espelhinho, fui vendo, não sei o quê, aí veio tirar umas dúvidas comigo. Cara, eu achei isso É tão incrível, sensacional, sabe? é Porque essa incrível. pessoa tem, sei lá, uns 45 anos, mais ou menos, 46 talvez, e ela... E, cara, 46 anos, e agora que ela foi pegar o espelhinho, entende? Então, Acredito, eu sou um pouquinho é... mais jovem e não tem muito tempo que eu peguei o meu espelhinho. Então já estou Pois na é, faixa dos 40, tudo bem, eu peguei um pouquinho antes dos 40, mas é um tabu tão grande, uma vergonha de si mesma. é, A gente tem uma construção de um padrão, né? De um tudo, de uma necessidade de cumprir alguns preceitos de é, outros, né? é. E você se omite. O prazer é importante para gente. E É Vivian, necessário. eu acho que também é muito interessante a gente falar, né, para você que tem o tabu, né, e pensa, poxa, eu não vou me masturbar porque eu estou fazendo uma coisa errada, ou porque sei lá o quê, o incentivo à masturbação, ou você quebrou essa barreira, conseguiu ir lá se masturbar, putz, agora consegui fazer, descobri que legal, poxa, mas aí eu não posso fazer tantas vezes. Isso não é uma hipersexualização, né? Nem Que fique pensar. claro, a É, masturbação, ela não é uma hipersexualização. Poxa vida, eu nem consigo esperar o meu parceiro, eu já tenho que me masturbar antes. Não é, isso é um momento seu, é um momento da sua tem, individualidade, é um tem. momento de conhecer o seu corpo, de encontrar isso é extremamente relaxante para algumas pessoas, né? Você vai seguir o seu Encontrar prazer é, consigo mesmo, né? exatamente. A gente fala muito dessa autonomia feminina e essa Uhum, autonomia, esse poder feminino passa pelo prazer, pela uhum, compreensão do corpo e pelo poder pelo corpo, né? De incentivar a se conhecer melhor. Tem dificuldade de fazer isso sozinha, tem dificuldade de fazer um parceiro? Busca uma orientação profissional sim, séria, de qualidade, para te ajudar nesse processo. Gente, é um trabalho de mulheres para mulheres, sabe? De você pegar pelo braço e fazer o papel que as nossas mães deviam ter feito, de vem cá, vamos nos conhecer e quebrar algumas crenças, porque a gente é moldado por inúmeras uhum, crenças, né? A uhum, gente faz esse atendimento visando desbloquear essas crenças e fazer aquela mulher compreender que é saudável, inclusive hormonalmente, para aquele corpo, sim, né? Sem o cunho religioso do pecado, do que é errado, do que eu não posso me masturbar porque senão tô traindo o meu marido, né? Ou a sexualidade que eu devia desenvolver com ele. Não, você uhum, está buscando meios de direcionar também esse parceiro numa uhum, percepção maior do teu corpo, de poder conduzir, né, essa parceria para te fazer se sentir mais satisfeita. E só eu me conhecendo para isso, porque não dá para você mapear o outro se você não se conhece também. é O verdade. nosso prazer, o prazer feminino e o nosso desenvolvimento sexual ainda está muito pautado em dar prazer para o homem e assumir pouco a responsabilidade pelo próprio prazer, né? Uhum, exato. E na verdade não é não dar prazer para o seu parceiro, é você Uhum. também priorizar o seu prazer. Né? Compreender. Exatamente. Agora, tem uma outra situação também que eu achei super interessante, que eu passei, sei lá, isso tem pouquíssimo tempo, se bobear foi semana passada, A lá gente no tem 10 consultório. minutos. Não, agora eu vou ser super breve, então. De uma situação que eu tive uma paciente que eu também achei maravilhoso, que ela já chegou no consultório dizendo que tinha dúvidas em relação à masturbação. Eu achei isso Ah, assim, menina. cara, maravilhosa, sabe?
totalmente desencanada, querendo se conhecer, liberta. Eu achei tão maravilhoso isso. E ela veio me falar, e uma coisa que, na verdade, eu resolvi falar aqui, uma dica até anatômica, né? E ela falou, olha, quando eu vou me masturbar, ela não tem culpa nenhuma de se masturbar. Só que ela estava descobrindo que ela não gostava tanto de se masturbar, mas ela pensava, poxa, por que que eu não gosto de me masturbar se, teoricamente, é uma coisa que é só para me dar prazer? E aí, eu falei, tá, mas por que que você não gosta de se masturbar? Ah, porque dói. Aí eu assim, como assim dói? Como Dói. aí aquela situação que eu tenho que perguntar, mas o que que você está fazendo para doer? Ela, não, eu pego o meu vibrador e tá aqui lá o clitórizinho lá, sei lá, tá aqui o clitórizinho, a minha vagina é um álcool gel, tá, gente? Tá aqui, pois é, tá lá o clitórizinho e ela foi com o vibrador, ela achando, inexperiente, ela foi em cima do vibrador. Enterrar a Ela pérola. foi enterrar. Não, o orgasmo é no clitóris, então eu vou colocar o vibrador lá no clitóris. Coitada, ela morreu de 8 dor, mil né? terminações nervosas, era no... Exatamente. Aí eu fui dizer para ela, olha só, você não deve ir em cima do clitóris, tá? O clitóris, Dica, dica ele é dada. realmente... Fala, vamos lá. Pense no seu clitóris, na sua vulva, como um reloginho, ok? Aqui é meio-dia, 1h03 da tarde. A gente vai se concentrar no estímulo com o vibrador entre esse horário, essa marcação em cima e na lateral do clitóris. É possível estimular no capuz? Super é. Mas você precisa sustentar isso. É possível fazer o estímulo por baixo do clitóris? Super é. Mas você precisa sustentar. Então, se eu não sustento, se eu ainda estou iniciando a minha prática de tocar, a gente vem nesse trechinho de 1 da tarde e 3 da tarde. Algumas mulheres sentem do lado esquerdo melhor. As terminações nervosas estão mais sensíveis desse nosso lado esquerdo. Mas você brinca, divirta-se dos dois lados, tentando sempre atingir o clitóris pela lateral, nunca em cima. E aí eu posso estimular esse cordão aqui também, ok? Mas nunca em cima da pérola. A não ser que eu sustente. A gente tem vibradores que a gente cobre a vulva toda, ok? E a gente sustenta o vibrador aqui em cima. E aí você precisa realmente ter uma boa... Não é uma perda de sensibilidade, mas você precisa aprender a sustentar a carga de energia que é gerada nessa região aqui para ter um orgasmão. E aí é aquele orgasmo de apagar, de dar uma desligada, porque realmente é muito mais intenso. Mas se você não tem esse hábito, inicia. Se você colocar o teu vibrador na própria vulva, sem estimular direto, os locais entre os lábios, há muito prazer. O seu cérebro se organiza para identificar esse prazer e te gerar uma resposta. E aí é muito mais gostoso, ao invés de você ir direto com sede ao pote, estimular todas as regiões dessa vulva, iniciando até por um estímulo bem sutil no períneo, passando pelas glândulas, estimulando entre os lábios com vibrador. A gente ensina manobras tântricas, eu vou falar bem rapidinho, que a gente tem 5 minutos. As manobras que eu posso fazer sozinha ou com meu companheiro nesse movimento aqui, ó, gente, ó. Eu vou pegar esse lábio externo e vou fazer assim, ó, de cima embaixo. O lábio interno eu posso estimular contando dinheiro, sabe? Esse movimento de dinheirinho. E aí eu faço esse estímulo nos lábios internos de baixo até em cima. Se eu não tenho prazer ainda na masturbação, se dê a chance de se tocar suavemente, sem apertar, sem pressa, sem esfregar, sem essa coisa de gênio da lâmpada de Aladim. Esse toque condicionado, esse esfregar, tira um pouco a sensibilidade. Então, eu vou E precisar ainda pode esfregar machucar, né? e eu vou precisar esfregar muito sempre.
Então, vai no toque mais sutil. Eu tenho lives aqui anteriores, para quem não conhece esse canal, mostrando um pouquinho sobre essas técnicas, mas sempre na sutileza. Buscando não enterrar essa pérola. E quanto mais a gente estimula nessa área externa, mais essa pérola fica ereta e ela sai, ela se coloca para o mundo. E lembrar que se você ficar esfregando, se você não estiver bem lubrificada, pode, além de não ser prazeroso, pode trazer assadura, né? E aí a assadura é uma porta de entrada para outras infecções, né? Pode deixar aquela região bastante desconfortável. E lembrar que isso para quem for usar a mão, quem for usar o vibrador, vibração é uma questão física, né? Física no sentido de física mesmo, que a gente estuda no colégio. Então, se você pegar um massageador, independente de ser na vulva ou não, se você colocar um massageador aqui na sua mão, aqui você ainda está sentindo. Você vai sentir a vibração a alguma distância. Né? Então você vai testando, em vez de você ir direto em cima, de maneira que você vai acabar machucando, porque é uma região extremamente inervada, né? É melhor você ir de longe e você vai chegar à conclusão, independente das dicas que você deu, que são ótimas, claro, mas você vai chegar ao lugar que você vai ter prazer. E lembrar que o clitóris também, até a Patrícia está lembrando bem aí, exatamente, né? O clitóris, aquilo ali, a pérolazinha é a ponta do iceberg, né? O clitóris, ele vai dentro da vagina, inclusive durante a estação ele fica extremamente inchado. Ele é mais murchinho quando você está sem a estação e quando você se excita ele fica super inchado. Então você tem uma área enorme que você pode estimular e ter o prazer. Né? Não é exclusivamente, até porque se você fosse pensar, se fosse só na pérolazinha, ali no clitóris, na pontinha do clitóris, na glande do clitóris, uma relação sexual em que o pênis não esbarrasse ali não ia te trazer prazer nenhum. Né? Mas tá aqui a vagina, o clitóris ele tá montadinho em cima da vagina, né? Então, o estímulo, quando o pênis entra na vagina, o estímulo nas paredes vaginais, especialmente a parede anterior, né, a parede de cima, mas as paredes laterais também, aquilo ali de alguma forma traz prazer. Por quê? Porque você também está estimulando o clitóris. Sim. Né? E aí eu vou pegar um gancho de... Acho que não vai dar tempo de a gente falar do sexo anal, que muitas mulheres também ficam muito com esse tabu. Você tem também pelo sexo anal o mesmo estímulo do clitóris, só que por um outro acesso, né? Mas isso é tema para um outro... Eu acho, porque isso aí vai desencadear uma série de questões e a gente tem 2 minutos. É verdade. Roberto, muitíssimo obrigada pela gentileza, pela generosidade de estar aqui. Sei que seu dia é sempre cheio, sempre corrido. Adoro mas é um prazer. A maneira de explicar. Fico muito grata por você ter topado. Imagina, eu super te agradeço. Eu acho você o máximo. Eu acho que o seu trabalho é incrível. Essa educação sexual, ela é incrível, é bárbara. E você é extremamente profissional, o que eu acho incrível, porque você consegue deserotizar uma coisa que é tão sensacional. Né? Obviamente, eu não sei se eu usei a expressão correta, mas assim, você consegue deixar a erotização para a pessoa que está sendo atendida e não te envolvendo. Você tem um approach extremamente profissional, competentíssimo e acho que você está de parabéns. Obrigado. Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer super o seu convite. Eu adorei muito. Imagina. Quero que você volte mais vezes. A gente realmente tem assunto para falar pra caramba. Rafa, também te amo. Obrigada, gente. Muitíssimo boa noite. Uma ótima semana para todo mundo. Vou deixar o Insta do Dr. Roberto aqui depois para vocês manterem contato com ele. Atende no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Tijuca. Isso. Atendimento online. Ele é um super querido. Foi maravilhoso estar aqui com você. Agradeço imensamente. Obrigado, eu que agradeço. Se alguém quiser me mandar alguma mensagem, alguma coisa que não foi respondida, eu mando aqui nos comentários depois para mim, tá? E eu solto lá no Stories para a gente conseguir responder.
A gente marca outra, quem está querendo mais. Sim, 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 com certeza. Um beijo enorme, Larissa, eu muito atendo em obrigado. Botafogo e na Barra da Tijuca. Ok? Só entrar em contato comigo aqui que eu deixo maiores informações para vocês. 20 segundos. Muitíssimo obrigado. Obrigado Ótima você. semana. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo. Adorei. Fala.